Juntos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Última vez, só as vozes, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque não cantamos da boca para fora, porque realmente o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a dificuldades, a momentos onde estamos confusos, o Senhor é bom. O Senhor continua sendo bom, o Senhor sempre foi bom. Obrigado por essa verdade. Obrigado porque podemos colocar o nosso coração diante de Ti e confiar, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te temem, Senhor, e que Te amam. Obrigado, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça e perfeição. Abençoa cada um aqui.
Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Alegria, e é bom quando nós temos visitantes em nosso meio. E se você está aqui hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só para que a gente pudesse te identificar e o pessoal da recepção tenha um presentinho para te entregar. Temos alguém hoje nos visitando, temos aqui uma moça, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença, que bom que você está aqui. Temos mais alguém? Ok. Ok. Que Deus te abençoe muito nesta manhã, obrigado pela sua presença. Se você tem uma igreja, leve o nosso abraço. Agora, se você está procurando um lugar, nós te convidamos a participar conosco mais vezes, quem sabe esta possa ser a sua casa também. Mas muito obrigado, estamos muito felizes com você em nosso meio hoje. Deus te abençoe muito. Obrigado, querido. Dentro da nossa vida de igreja, alguns avisos importantes, só relembrando a nossa agenda, a nossa programação. Algo especial hoje é que nós temos o nosso culto de batismo. Hoje, 19 horas, nós temos 12 pessoas já preparadas, com o coração ali acelerado, mas alegres por esse momento que será o batismo. Então, toda a igreja está convidada a participar, é um momento sempre especial, não só de ouvir os testemunhos, mas participar dessa sessão solene, né, de pessoas realmente confirmando a sua profissão de fé. E é importante a participação de toda a igreja em um evento como esse. Então você está convidado a participar hoje a partir das 19 horas. Será realmente um tempo muito especial. Todo culto de batismo nós sempre vemos grandes coisas que o Senhor faz, grandes testemunhos que nos edificam e que muitas vezes impactam a vida de pessoas que não conhecem a Cristo e muitas vezes tomam uma decisão, inclusive num culto como esse. Então, que você possa também participar hoje à noite, 19 horas. Terça-feira, mulheres, a reunião das mulheres é às 14h30, então a reunião da tarde das mulheres. Quarta-feira temos a nossa reunião de oração, 19h30 também, todos convidados a participar. E algo que vai começar a partir de amanhã, para você que é pai, mãe de junior, de criança, de adolescente, é que estarão abertas as inscrições para a temporada de verão do PV 2024. E a Nova Aliança, ela tem então o que nós chamamos de uma caravana para o PV. Tá? O que seria essa caravana? Não é que a gente vai sair um grupo tudo junto aqui, mas é que nós temos uma quantidade de inscrições que são ofertadas a membros da Nova Aliança. E então você que tem o seu filho e quer participar do PV, você pode então fazer a sua inscrição a partir de amanhã aqui na secretaria da igreja. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp ou ligar aqui na secretaria. Tá? São poucas vagas, normalmente a gente vê assim pelas últimas temporadas que as inscrições encerram muito rápido. Então, se você quer inscrever o seu filho para participar de uma das temporadas do PV, as inscrições estarão abertas a partir de amanhã, exclusivamente para quem é da INA, aqui na INA, mas você pode também tentar no site do PV. Também as inscrições para o Dia dos Homens continuam abertas, está ali o QR Code, você pode apontar o seu celular, você homem que ainda não se inscreveu para esse dia, será um tempo muito especial de comunhão, de ouvirmos a palavra, também de uma costela de chão, e você pode então participar fazendo a sua inscrição o quanto antes, e é bom que você o faça o quanto antes, para que eles possam ter uma previsão de quantas pessoas participarão. Também, retiro do Sintonia da Juventude, inscrições continuam abertas, o pessoal da Juventude já tem preparado tudo, você pode procurar o pastor Juba, o Tiago, para fazer a sua inscrição, obter mais informações, mas não deixe também de participar, e você que tem o seu filho adolescente, seu filho jovem, também incentive-o a participar. Agora, grupos familiares específicos, que a gente já vem anunciando há algum tempo, de jovens, casados e casais com filhos pequenos. O grupo de casais com filhos pequenos,
ele já começou. Então, o que seria esse grupo de casais com filhos pequenos? O Juba até me passou um parâmetro ali. Se o seu filho usa fralda e ainda depende de você para muita coisa, você está habilitado, então, a participar desse grupo. Você pode procurar o Juba, você pode procurar o Haroldo, ou você pode procurar o Tiago e fazer a sua inscrição, obter mais informações sobre isso. Também nós temos, começando amanhã, o grupo de jovens casados. Então, se você é um jovem casado, ainda se sente deslocado em relação a que grupo familiar eu posso participar. Amanhã estaremos começando, então, o grupo de jovens casados, e você pode falar, então, com o Juba ou com o Júnior Borges. Eles estão responsáveis por esse grupo. E aí você faz a sua inscrição, já vê também aonde vai ser, obtém todas as informações necessárias, mas não deixe de participar de um desses dois grupos, ok? Agora nós vamos ver, então, vídeos de testemunho do nosso grupo de integração e depois continuamos com o culto. Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Caio, tenho 25 anos, cresci na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, onde eu frequentei a primeira igreja batista de Cuiabá durante toda a minha vida. Foi onde eu me converti quando adolescente, em um acampamento da igreja, e me mudei para Curitiba para terminar os meus estudos de faculdade e também para estar próximo da organização Palavra da Vida Paraná, onde eu pude acampar durante bastante tempo aí da minha adolescência e pude ser voluntário também no acampamento. Foi no acampamento onde eu conheci vários irmãos aqui da igreja, fiz amizades muito lindas, e também foi onde eu conheci o pastor Dani. Pude ter a oportunidade de ser conselheiro dos filhos dele, de aprender com ele lá no acampamento, foi super bacana. E após frequentar várias igrejas em Curitiba, conhecer um pouquinho mais daquilo que combinava comigo, entendi que a INA é uma igreja bíblica, uma comunidade onde eu tenho tomado agora a decisão de congregar. Então, agradeço muito a vocês, agradeço ao pastor Robson também pelo curso ministrado, aulas riquíssimas de conteúdo teológico, e agradeço a todos os irmãos da igreja por toda a recepção e pela recepção calorosa e pelas amizades que nós temos construído juntos na igreja. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Olá, igreja! Meu nome é Silvane e eu quero contar brevemente para vocês a história da minha conversão. Eu tenho 46 anos e eu me converti aos 32. Frequentei a igreja adventista quando criança, e até porque a família dos meus pais, a família do meu pai principalmente, a maioria é adventista até hoje. Eu fui uma frequentadora assídua, mas ali em meados da época da minha adolescência, eu me desviei dos caminhos de Deus, né? Fiquei muitos anos afastada. Depois estava sempre naquela busca, porque sentia aquela necessidade, né? Aquele vazio. E fui para algumas igrejas, enfim. Ficava um tempo num canto, daqui a pouco outro tempo no outro, e sempre faltava algo. Até que um dia eu tive o privilégio de conversar com um cliente meu por telefone, lá do Rio de Janeiro. Contei a história para ele, a gente entrou nesse assunto e ele falou: olha, você precisa de Jesus. E ele foi muito enfático e já pegou meu e-mail, já me mandou o endereço da igreja que eu tinha que conhecer, e eu fui. E era uma igreja neopentecostal, inclusive, que foi onde eu realmente me converti e pude conhecer a Cristo, assim, verdadeiramente, né? E tô, graças a Deus, caminhando com ele até hoje. A igreja foi só realmente o meio, né? Fiquei alguns anos lá, depois eu mudei para a igreja batista, onde fiquei mais alguns anos, e agora resolvi mudar para a INA, porque eu estava conhecendo algumas igrejas mais perto da minha casa, como eu me mudei de endereço. Eu estava procurando algumas igrejas, até cheguei a ir em algumas igrejas presbiterianas, né? Que eu gosto muito dessa linha reformada, uma pregação bem cristocêntrica. E aí eu lembrei da INA, porque em 2017 eu conheci o professor Adalto Lourenço numa ministração dele. E depois, acho que uns 2 anos depois, ou 1 ano depois, não tô lembrada, o pastor Luiz Saião também assistiu uma pregação dele na INA. E perguntei para uma amiga em comum, que é membro da igreja, perguntei, né, eu vi que ela estava na igreja, perguntei o que ela achava, e ela falou que ela ama, já tem alguns anos que ela está na igreja. E eu falei, então eu vou conhecer. E comecei a vir, e uma das coisas que me chamou muito a atenção
esse amor, né, por missões que a igreja tem, esse cuidado com os projetos de Cristo pelo mundo todo. Teve até o momento, tem, né, já desde o primeiro culto, uma coisa que eu amei foi esse momento missionário. Eu falei, puxa vida, uma igreja que se preocupa com missões, assim, com tanta força, né, é uma igreja de Cristo mesmo. E cá estou e espero poder servir aqui nessa igreja juntamente com todos vocês, para a glória de Deus. Oi, boa noite. Meu nome é Josué Rubim Rodrigues, eu tenho 22 anos. Eu fui criado e educado numa família cristã e eu estou ingressando na comunidade junto com a minha noiva Natália. Nós fizemos o curso de batismo juntos, eu fiz com o propósito de integração e ela vai participar do batismo, por isso que a gente não está junto no vídeo. E nesse momento da nossa caminhada, a gente estava procurando uma igreja juntos, já pensando na família que vamos estabelecer. E compartilhamos isso com o Caio, meu colega de faculdade, então fomos convidados pelo Caio, pela Jennifer, para conhecer a igreja. A gente já está visitando a Ina desde o começo do ano, um pouco antes até, as primeiras visitas. E além disso, a gente tem com certeza um agradecimento especial ao Rogério e à Lilica, que tem nos feito um acompanhamento especial do nosso noivado, ensinado muita coisa pra gente. Então, juntando os amigos já de alguma data com esse acompanhamento e toda a segurança que a gente sentiu no curso de integração, tanto eu quanto ela, a gente sentiu muita segurança no ensinamento, na palavra, tudo isso acabou culminando na nossa decisão e numa decisão que tem nos trazido muita paz e a gente está certo disso. Então, eu termino dizendo que a gente está disponível para participar, para conhecer ainda mais pessoas e também para colocar a mão na massa para trabalhar aí com vocês. Grande abraço. Legal. Tem alguém desses três que está aqui hoje pela manhã? É mais à noite mesmo, né? Mas... Oi? Inclusive, ela está a noiva dele, então está nessa primeira turma de batismo hoje à noite. E aí você pode, inclusive, ouvir o testemunho dela hoje à noite, estando aqui. Tá? Mas convidados mais uma vez para hoje à noite, então ouvir o testemunho, inclusive, da noiva dele. Joia, agora nós vamos tirar um tempo de oração e nós vamos orar pelos nossos queridos irmãos daqui da igreja, que tem, né, ainda está nesse processo de tratamento, de recuperação. Temos familiares, né, que passaram por acidentes, principalmente automobilísticos e coisas assim, que estão em recuperação, então nós vamos orar. E também vamos orar pelos nossos queridos irmãos missionários, que também passaram por intervenções cirúrgicas nessas últimas semanas. Lembrando, né, do Carlos, que está lá no norte. Nós também vamos orar pelo Sergião, que passou por uma intervenção cirúrgica essa semana e está em processo de recuperação. Oramos também pela Arlete, que também segue, né, caminhando nesse tratamento em relação ao câncer. E também a Carolina, esposa do Rafa, que passou por uma intervenção cirúrgica também em São Paulo, agora, né, de sexta para sábado, e agora está num processo de recuperação, então também vamos orar por ela. Então eu vou dar alguns segundos para você pode também apresentar alguém, porventura, que você queira colocar diante de Deus em oração. Depois nós oramos juntos por esses motivos aqui, então. Senhor, te louvamos porque podemos nos achegar diante de Ti com nossas petições, crendo, como cantamos, que o Senhor é fiel em todo o tempo. E por acreditar na Tua fidelidade, sabemos que o Senhor tem, ó Deus, o melhor caminho, as melhores escolhas, os melhores pensamentos para cada um de nós, e também para cada um desses, o qual nós intercedemos no dia de hoje. Pai, lembramos da nossa irmã Gabriele, obrigado, ó Deus, porque o Senhor a tem sustentado, e oramos para que o Senhor continue fortalecendo ela, ó Deus, trazendo encorajamento, ânimo e uma renovação no seu sistema imunológico.
Deus, oramos também, pedindo em nome de Jesus pelos familiares dos nossos irmãos que passaram por acidentes nesses últimos tempos, ó Deus, e estão agora nesse processo de recuperação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os visite, que o Senhor os ajude nesse processo de recuperação e que prontamente, plenamente, ó Deus, eles possam breve estarem todos recuperados. Deus, oramos também pelos nossos queridos irmãos missionários que estão agora, ó Deus, nesse processo também de recuperação das suas, ó Deus, intervenções cirúrgicas. Lembramos do Carlos, Deus, pedindo que ele possa, a partir dos medicamentos e a partir também da Tua misericórdia, da Tua bondade, ter a sua saúde plena, ó Deus, nesses dias que se seguem. Lembramos, ó Deus, do Serjão e te agradecemos porque tudo correu bem e oramos também pela recuperação dele, para que ele possa ter todos os seus movimentos do corpo também o quanto antes restabelecidos. Deus, lembramos da Arlete, oramos por ela, pedindo graça do Senhor sobre ela e também um fortalecimento do sistema imunológico dela nesse tratamento que ela está passando agora. E lembramos também da Carol e oramos pela vida dela. Obrigado também porque tudo correu bem na cirurgia. Oramos também por esse processo agora e por essas etapas que são necessárias para a sua recuperação plena. Pedimos graça do Senhor, ó Deus, também sobre o Rafa, sobre o Thomas, nesse tempo em que ela inspira cuidados para que eles possam experimentar a Tua fidelidade. Deus, e também se há alguém aqui que está passando por alguma situação, oramos, ó Deus, para que o Senhor também, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e a Tua graça, que o Senhor possa trazer a resposta melhor que vem do Senhor, ó Deus, para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só perguntar, Vrene, ele está aqui? Vrene, por favor. A Vrene tem um aviso para os pais de filhos da EBD. Bom dia a todos. Eu creio que todos devem ter percebido que a nossa igreja está sendo bastante frutífera, né? Esses últimos anos, esses últimos meses, tem aumentado, nós estamos muito felizes por isso. E nós, a partir de agosto desse ano agora, nós montamos mais uma sala de EBD. Nós vínhamos, desde que nós começamos o culto de manhã, apenas com duas salas infantis, né? E sentimos a necessidade de abrir mais uma. Ainda não é o suficiente, mas nós não temos pessoas suficientes para trabalhar. Então, em primeiro lugar, quero dizer assim, ó, pais que têm alunos, que têm crianças até 3 anos e 11 meses, esses vão para a nossa classe, que seria a classe de berçário. As crianças que são de 4 anos até 7, e ali a gente está sendo um pouco relevante, se a criança sabe ler, ela pode ir para a próxima com 7 anos. Porque nós não conseguimos fazer ano a ano, não temos essa equipe. Então, daí, de 4 a 6, 7 anos, está nessa sala de passagem aqui. E os nossos maiores, que é um grupinho bem representante, inclusive, eles são de 7, 8 até 12, que têm sido bem frequentadores, alguns alunos ali que não faltam. Então, são 3 salas. E aproveito, então, que nós precisamos de auxiliares. O nosso pessoal ali da recepção está sendo muito solícito com a gente ali, às vezes entrando em sala de aula, mas o berçário é feito por mães, é dado por mães que têm seu próprio bebê. Então, a mãe que tem seu bebê ali naquela idade está dando aula e precisa da ajuda da outra mãe. E eu não consigo formar uma equipe que tenha um pessoal ali que conseguisse domingo a domingo, estar atendendo essa faixa etária. Não precisa preparar nada, pode ser já uma senhora, pode ser também um jovem, não tem problema, uma adolescente. Nós temos poucos aqui, adolescentes e jovens, no sentido assim, menores, que gostam de fazer esse tipo de trabalho. Então, se vocês quiserem ajudar para ser ajudantes, para melhorar a nossa qualidade de trabalho com eles, então vocês falem comigo, falem com a Renata, falem com o João, de noite também. Então, é bem diferente de noite. Então, se as coisas não correrem da forma como elas correm de noite, nos desculpe, mas a gente está chegando lá. Ok, então tem oportunidade de servir, e quanto mais pessoas servirem,
mais, vamos dizer assim, longínqua fica a tua escala, né? Trabalha num domingo, de repente, fica mais para frente. Mas ok, então fique atento quando você levar o seu filho hoje para a IBD, sobre essas 3 divisões aí de salas. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que nos visita, né, a primeira, a segunda, terceira vez, né, não se constranja, esse é um privilégio nosso da igreja. E eu peço a atenção de todos aos avisos que vão sendo projetados enquanto nós adoramos a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Então, oramos juntos. Senhor, obrigado por esses dízimos, por essas ofertas, pelas ofertas missionárias. Oramos, ó Deus, para que esses recursos possam ser aplicados para a honra e glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino aqui na terra. Deus, agradecemos por Tua fidelidade a nós. Oramos também, ó Deus, pelos alunos e professores da escola dominical, pedindo que nesta manhã eles possam ouvir e aprender mais do Senhor, ó Deus, e ter uma experiência de ouvir a Tua voz. Oramos também pelo pastor Santareno, que nos trará a mensagem nesta manhã, pedindo que o Senhor também o use graciosamente e fale aos nossos corações, que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, alunos de escola dominical podem se dirigir às suas salas e, pastor Santareno, que Deus te abençoe, querido. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, fazer parte desse culto, é um privilégio. Fazer parte dessa igreja, dessa comunidade que busca colocar a Bíblia no centro, na pregação, no ensino, no aconselhamento, onde a Bíblia tem sido revirada de capa a capa para que o povo de Deus seja conduzido na palavra do Senhor. Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. Acho que está aí a projeção. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte, Pai, deste culto nesta manhã. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta manhã. Senhor, eu meditei, eu orei, eu estudei, mas agora chegou o momento, Deus, de entregar esta mensagem, Deus, aos meus irmãos. Pai amado, eu peço que o Teu Espírito venha através de mim, Deus, usar meus lábios, minha mente, meu coração, minhas emoções, Deus, para trazer a palavra que o Senhor deseja trazer para os meus irmãos e para mim também nesta manhã. Senhor, fale conosco. Senhor, que a Tua palavra traga fé ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, mude nossos conceitos, nossos preconceitos. Que a Tua palavra mude a nossa
visão de mundo, mas também a nossa própria visão de vida, Senhor. Ó Deus, que essa tua palavra possa nos transformar, ó Deus, a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu peço a tua bênção sobre mim. Ó Deus, me sinto totalmente incapaz, muito limitado, ó Deus, para poder expor a tua palavra, mas eu dependo da tua graça, da tua misericórdia. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos sobre chamado à liberdade. Chamado à liberdade. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, minha primeira vez, quando vim morar aqui em Curitiba, eu fui morar na igreja Holiness. Igreja Holiness é uma igreja japonesa. Fica lá no bairro Cristo Rei. E eu cheguei na igreja, eu era o único negro na igreja. Então, talvez a igreja nunca teve o contato de um negro na igreja. Eu era o único negro. Então, algumas pessoas meio que estranhavam de longe, assim. E esse estranhamento é natural, porque nunca conviveu com uma pessoa negra, então é natural. Mas na igreja tinha um menino, agora já é moço, agora já é senhor, agora já é casado. Inclusive, eu fiz o casamento dele. Esse moço era um moço terrível. Esse moço era a pessoa terrível na igreja. Era aquela pessoa que quando chega no culto, o pessoal fala assim, hoje é aquele dia. É aquele menino que, segundo a família dizia, né, que a mãe do menino falava para mim algumas vezes que quando a família tinha festa de família, almoço de família, os primos perguntavam, fulano vai? Sim. Então o pessoal, eu não vou. O pessoal cancelava, eu não ia. Então, às vezes, faziam de propósito, pagar uma passagem para uma viagem para ele, dar presente para ele, assim, um monte de presente para ele não ir, para que mais pessoas possam ir no evento da família. E era aquele menino que, num domingo estava com o cabelo pintado de vermelho. Na outra semana estava com o cabelo de azul. Aquele menino que ele não fazia parte do louvor, do ministério do louvor, era adoração. Mas se ele gostasse da música que estava cantando, ele levantava e ia lá na frente, pegava o microfone e cantava também. E depois do culto era colocado assim para o pessoal conversar, chamar a atenção, mas ele era muito terrível. E a igreja tem uma quadra. O pessoal jogava futsal ou vôlei. Então ele chegava, olhava assim, o time que está perdendo, ele entrava no time que está ganhando. E ele entrava e dizia assim, olha, você sai, agora é minha vez, e ele tirava o colega e estava aí jogando. Aí quando cheguei na igreja, o pastor falou assim, já falou com aquele menino lá, não vou citar o nome dele, já falou com ele? Eu falei, não, todo mundo diz que ele é perigoso. E ele era perigoso mesmo. Primeira vez que ele conversou comigo, e ele falou assim, ô negão, o que é que você está fazendo aqui no meio dos japoneses? Aí o pessoal, oh meu Deus, não fala isso, não fala aquilo. Eu falei, olha, fui chamado para vir aqui, eu estava em São Paulo, me pediram para vir para cá, e eu vim para ajudar a igreja aqui. Eu só sei que a conversa foi muito, muito, muito indigesta. Mas ele fazia isso porque ele tinha uma máxima para ele. Ele entendia que a vida era dele e ele podia fazer o que ele quisesse. Era aquele menino que quando cresceu, talvez a família teve dificuldade para colocar limites, e ele cresceu então sem esses limites. Então para ele, em casa, fora de casa, era a mesma pessoa, o que dá para fazer, ele fazia. E às vezes, vejam só, às vezes assim, olha, dirigia carro e falou assim, eu vou assustar aquela pessoa no carro, vou bater no carro dele de trás. E ia mesmo, e ele fazia isso, de propósito. E alguém falava assim, esse rapaz é crente? Estava na igreja, participava do culto dos jovens, às vezes ajudava muitas coisas na igreja, mas era uma pessoa muito difícil. Senta ao seu lado, você não assiste o culto, porque ele fica conversando, falando o tempo todo, levanta quando tem que levantar. Mas aí a gente propôs, eu e o pastor lá na igreja, a gente propôs fazer um discipulado com ele, caminhar com ele. E foram 4 anos difíceis, talvez, assim, de discipular alguém, que você tem que ajudar ele a entender o Evangelho, entender Jesus. Só para resumir a história, essa fase da adolescência, a juventude, passou, esse menino veio a se converter
já adulto. Hoje ele é chefe de família, casado na igreja, serve ao Senhor, não está mais em Curitiba, está em Londrina, mas deu um trabalhão àquela pessoa. E o pessoal perguntava, como é que você aguenta ficar ao lado dessa pessoa? Eu falava, eu não sei. Teve um filósofo na história chamado Sartre, Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre, ele propôs, a sua filosofia tinha a máxima de que o homem é essencialmente livre. Sartre era um filósofo francês, ele dizia que o ser humano não nasce pré-determinado o que ele vai ser. O que ele vai ser vai depender das suas escolhas. E essas escolhas têm muito a ver com a sua liberdade. Então ele vai dizer que a essência do homem é a liberdade. O homem é livre. E por ser livre, ele pode escolher o que ele quiser. Mas você sabe que na filosofia não existe um filósofo, existem vários filósofos. Se a gente for falar com Aristóteles, vai dizer que Sartre está meio dormindo, está meio perdido. Porque para Aristóteles, a liberdade não é exatamente isso. Porque a liberdade não é fazer aquilo que você quer, ou que vai definir você, as suas escolhas. Para Aristóteles, a liberdade tem a ver com assumir as consequências das suas escolhas. Porque você pode escolher e não aceitar as consequências das suas escolhas. Então você não é livre. Para Platão, a liberdade não pode ser isso. Porque se você for achar que a liberdade é fruto das suas escolhas podem ser resultado dos seus desejos. E nem sempre os seus desejos são corretos. Você pode escolher, através dos seus desejos, esses seus desejos causarem vícios em você, de maneiras que essa própria liberdade que você diz que tem, que promoveu as suas escolhas, que foram fruto dos seus desejos, na verdade, prenderam você. Você está preso nos seus próprios desejos, porque foram os desejos que fizeram com que você pudesse escolher. Pergunte a uma pessoa viciada. Pergunte a alguém que agora está em tratamento de drogas, para sair do uso de dependência química. Pergunte a alguém que talvez está numa 3ª ou 4ª internação, tentando se livrar do uso das drogas. Tentou várias vezes, não consegue. Quando começou, foi uma escolha, um desejo, uma curiosidade que levou esta pessoa a usar essas drogas, e daqui a pouco essa pessoa é viciada por questões mais químicas, e essa pessoa agora não consegue se desvencilhar das drogas. Pergunte a uma pessoa que é mentirosa, que escolheu mentir, que talvez tenha dificuldade para falar a verdade, porque não consegue se desvencilhar da mentira. Obviamente, porque o desejo no seu coração de escolher a mentira fez com que, então, tivesse esse hábito. Nossos dias são dias em que a sociedade, as pessoas clamam por liberdade. E essa liberdade, do ponto de vista sartreana, de que o homem é fruto das suas escolhas. Então, eu escolho o que eu quiser. A vida é minha e faço com ela o que eu quiser. Homens e mulheres, até mesmo crianças, estão exigindo mais liberdade. Mais liberdade para fazer o que eu quiser, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Mas vocês sabem que absolutamente o homem não é livre. E aí tem um outro filósofo que vai dizer, absolutamente o homem não é livre, porque o homem, a sua liberdade é condicionada. Você não pode fazer tudo o que você quiser. É condicionado pelo espaço, é condicionado pelas pessoas, pela sociedade, é condicionado pela instituição onde você está, é condicionado em todo momento. A sua liberdade, ela é condicionada. Então você não é livre, absolutamente livre. Mas o grito continua. O grito continua porque é um escritor na área do direito, Norberto Bobbio. Ele escreveu um livro, A Era dos Direitos, onde ele fala que a sociedade atual clama por direitos. Todos têm direito, inclusive os animais. Têm direitos. Então, essa liberdade que é invocada, aliada a essa era dos direitos,
Parece que as pessoas falam, eu quero ser livre, eu quero o que eu quiser fazer, a hora que eu quiser, quando eu quiser, as coisas têm que acontecer. Alguém falou, diz assim, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu sou livre para buscar viver com quem eu quiser, porque eu tenho o direito de ser feliz. Parece o que está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 17, vai dizer que o povo de Israel, as pessoas naquela época, cada um fazia o que achava correto para si mesmo. Cada um buscava viver do jeito como ele achava que tinha que viver. Minha vida, minhas regras. Assim era o povo de Israel, e assim parece que é nós hoje. Minha vida, minhas regras. Porém, quando as pessoas escolhem viver suas regras, viver do jeito que elas quiserem, elas poderão ter consequências na própria sociedade, diante da lei, mas biblicamente, a Bíblia chama isso de o homem ser dominado pelo pecado. O homem é dominado pelo pecado. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer que os homens, nos últimos dias, os homens vão amontoar como se fosse cera nos seus ouvidos, para não ouvirem a verdade, porque desviaram o seu coração para ouvir somente aquilo que desejam ouvir. E é essa época que nós estamos hoje, onde a pessoa quer viver a sua vida do jeito que ela quiser, sem pensar nas consequências para ela mesma e também para o próximo, em nome da liberdade. Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem caído, caído a sua natureza, ela é pecaminosa. Então, nesse sentido, um homem, por mais que ele queira buscar a liberdade, ele está preso no seu próprio pecado, está preso nos seus próprios vícios. Essa carta que nós acabamos de ler, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja. Era a região da Galácia, tinha várias igrejas, várias comunidades, e nessas comunidades estava tendo um conflito teológico, conflito bíblico, porque esse povo, muitos deles eram judeus, agora convertidos à fé cristã, esses judeus entendiam que quem se converteu em Cristo Jesus, a Cristo Jesus, essa pessoa tinha que observar os preceitos da lei. Ou seja, no Velho Testamento tinha mandamentos, princípios que eu tinha que guardar o sábado, os homens tinham que ser circuncidados, e todas aquelas práticas lá do Velho Testamento. Então, quem se converteu tinha que continuar a viver nessas práticas. Só que nessa comunidade não tinha apenas judeus, tinha também não-judeus, cidadãos gregos, romanos, convertidos à fé cristã, que eram forçados a cumprir essas práticas, essas leis judaicas. O apóstolo, quando pregou para eles, pregou o evangelho de Cristo Jesus, pregou a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, quando Deus nos libertou em Cristo, quando os nossos pecados foram cravados lá na cruz. Então, quando nós, pela fé, cremos em Cristo Jesus, nós somos livres. Livres não para viver para nós mesmos, mas para viver para Deus. E essa liberdade só foi possível porque Cristo deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados. De maneira que aquelas obras da lei, aquelas práticas da lei, foram canceladas. Elas apontavam para um sacrifício maior, que era de Cristo Jesus. Porém, havia então o legalismo nessa igreja, nessa comunidade, onde eram os irmãos convertidos a Cristo, eram obrigados a observar essas práticas. Talvez para nós hoje fique uma imagem um pouco distante, porque nós vemos aqui agora, cada um veio da sua casa, daqui a pouco a gente vai embora, a gente se reuniu aqui e vai embora para nossas casas. Imagine que a igreja naquela época não era assim, eram nas casas. As pessoas eram recebidas nas casas. Então, imagina que você não é um judeu e ia na casa de um judeu. A única coisa que fazia com que você entrasse na casa dele, era porque você recebeu a fé em Cristo Jesus. Era isso que fazia você entrar na sua casa, porque você eram irmãos em Cristo Jesus. Mas esse judeu
exigia com que você observasse os seus costumes, as suas práticas. Não mais aquilo que é o Evangelho de Jesus, mas as suas práticas. Paulo, então, escreve esta carta para poder exortar os irmãos, para poder chamar a atenção aos irmãos, para poder dizer aos irmãos o que seria a verdadeira liberdade. Talvez a pergunta que Paulo levanta é: os cristãos são livres para viver de maneira como quiserem? Essa pergunta ela é respondida na carta aos Romanos, mas também na carta aos Coríntios e também aos Gálatas. Não, o cristão não é livre para viver do modo como ele quiser. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Na verdade mesmo, não é livre quem faz o que quer, na hora que quer, quando quer, como quiser. Essa pessoa não é livre. Só é livre aquele que em tudo se domina por causa do amor. Só é livre aquele que em tudo se domina. Então, quem faz o que quer na hora que quer e como quiser, nunca foi livre, mas escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos. Aquele menino lá na Holiness era escravo dos seus desejos, era escravo das suas vontades, era dominado. E uma das coisas que deu um start para ele foi um dia que nós fomos almoçar num restaurante e ele sempre chamava atenção, sempre queria chamar atenção. Aí a gente foi almoçar num restaurante num domingo, após o culto, e nós estávamos fora à espera de uma mesa vaga, e esse menino diz assim, e ele fala alto, para todos poderem ouvir, e ele diz assim: queridos, ninguém paga nada para o Santareno, esse miserável da África. Aí eu fiquei quieto, eu ouvi, me segurei, e eu falei assim: olha, eu não sou miserável. Acabei de descobrir que você é mais miserável que eu. Aí ele falou assim: não fale assim. Eu falei: sim, você é miserável. Sabe por quê? Você só falou isso porque você é carente. Você gritou, falou alto para todo mundo ouvir, porque você é carente. E eu não sou carente. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo que você tem, mas você é mais carente, você é mais miserável. E eu falei: você é mais desgraçado que eu. Só que eu falei com raiva. Você é mais desgraçado que eu. Quando eu falei isso, aí ele falou assim: se falar mais assim, vou te bater. Eu falei: não chegue perto. Não chegue perto, porque eu também estou nervoso. E aí o pessoal ficou olhando assim, um discipulado, um discipulador quase no tapa. Pois é. Mas, talvez naquele dia, Deus permitiu com que o ponto fraco dele fosse exposto. Ele me expôs de forma vergonhosa. E eu não sei como é que eu consegui. Quando falei para ele que ele era mais miserável do que eu, e mais desgraçado porque era carente, porque ele só falou aquilo para chamar a atenção das pessoas para si mesmo, aí ele se deu conta. Ele não almoçou com a gente, ele foi embora. Não conseguiu ficar. E daí em diante, então, a nossa conversa foi em torno disso, dessa conversa aí que a gente teve, para poder, então, podermos conversar. Os judeus achavam que a circuncisão era mais importante. Por isso impunham isso para os não judeus. Mas Paulo então chama a atenção para os irmãos como deveria ser essa liberdade que os irmãos deveriam viver. E essa liberdade para o qual os cristãos lá de Gálatas foram chamados é o mesmo chamado à liberdade que eu e você somos chamados hoje. Aquele que acredita em Cristo Jesus e demonstra realmente a sua fé mediante uma vida santificada, essa pessoa vive essa liberdade. Nós somos chamados para essa liberdade em Cristo, de viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, mas tem alguns aspectos, tem 4 aspectos dessa liberdade que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã. O primeiro aspecto é a liberdade de opor-se à carne. Isso está quando Paulo diz: não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Todos nós, como cristãos, somos chamados por Deus a uma liberdade. Essa liberdade é a liberdade de opor-se à carne.
Quando a Bíblia usa a expressão carne, não carne no sentido físico, usa essa expressão carne no sentido, a Bíblia, o Novo Testamento tem duas palavras. A palavra é soma quer dizer carne, carne no sentido físico, e outra palavra é sarx, e essa palavra quer dizer carne podre. Quando Paulo fala da natureza pecaminosa, quando Paulo fala de um homem pecaminoso que está dentro de mim, esse desejo que muitas vezes eu quero fazer o que é correto, não consigo, eu quero agradar a Deus, não consigo por minha conta, porque há um desejo, é como se fosse uma força de gravidade que não me ajuda a fazer aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. Sempre que eu proponho querer fazer o que é o correto, não consigo, porque dentro de mim há desejos, há uma natureza, há uma força muito grande que faz com que me atrai para não fazer o bem. Sempre vai me atrair para fazer aquilo que é o mal, ou os meus desejos. Então, Paulo vai deixar claro para os irmãos que a liberdade cristã não dá margem para você viver do modo que você quiser, viver na prática do pecado, viver na carnalidade, viver do jeito que você quiser. Isso foi naquela época. Os irmãos, porque alguns achavam que já que estão livres em Cristo Jesus, já que fomos salvos em Cristo Jesus, salvos pela fé, pela graça, então podemos pecar, qualquer forma, qualquer jeito, viver como se não houvesse alguma mudança de vida na nossa vida quando Cristo nos alcançou. Hoje nós vivemos numa época que talvez o maior desafio da igreja atual é o inclusivismo, mas também o liberalismo teológico. Eu acho que essas duas correntes estão muito presentes hoje na igreja. O inclusivismo é aquele que diz, olha, a pessoa pode vir para Jesus do jeito que quiser. Sim, isso é verdade. Jesus disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todo, do jeito que você está, pode chegar até Jesus. Mas ao chegar em Cristo Jesus, tem que haver mudança de postura, de vida. Porque se houve arrependimento é arrependimento de pecado. Como nós vamos permanecer no pecado, nós que outrora dissemos que estamos arrependidos desse pecado? Pois é, mas o liberalismo teológico, então, vai criar formas, criar a teologia, onde as pessoas vão entender que, olha, nós estamos hoje na época da hipergraça de Deus. A hipergraça de Deus é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, todos os nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. Então, você pode viver do jeito que você quiser. Você pode procurar na Bíblia, Novo Testamento, não vai encontrar respaldo bíblico para essa teologia, mas ela é invocada hoje. Ela está presente em alguns cânticos, em algumas músicas que nós cantamos como evangélicos, mas também está presente nas pregações e até mesmo em algumas igrejas. Aqui em Curitiba mesmo você vai encontrar algumas comunidades que advogam que não há mais pecado. Todo pecado já foi levado lá na cruz. Então você pode viver do modo que você quiser. Mas se viver pecando, não, esses pecados também já foram perdoados. Então faz sentido quando Paulo chama a atenção a Timóteo que nos últimos dias os homens então vão acumular cera nos seus ouvidos, para não ouvirem a verdade, antes procurarão ouvir aquilo que é fruto das suas paixões e dos seus desejos. A declaração de Paulo é que a liberdade cristã não é a base para nós, para operações, para viver de uma forma que você possa ver do jeito que você acha que tem que viver, do jeito que dá. Viver na prática do pecado, viver na mentira. Algumas pessoas com essa visão, então aceitam que cristão pode frequentar ambientes que biblicamente não são aconselháveis para um cristão viver. Viver na prática da mentira, trapacear, por exemplo, filmes e revistas que não são adequadas para uma pessoa como cristã,
ou talvez viver uma vida onde o cristão vive dando golpes nos seus próprios irmãos. Essa não é a vida que Jesus deseja para os seus filhos. Pois a nova natureza em Cristo Jesus, Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 25, diz que a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus, ela odeia o pecado, deve odiar o pecado. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz que quando você sabe, como que você sabe que você tem o Espírito Santo? Quando você peca, fica triste. Quando você peca e fica triste, então está aí um sinal de que você tem o Espírito Santo. Quando peca, não fica triste, tá bom, pode continuar a fazer isso, então faltou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúmes, não comunga com o pecado, aquilo que não agrada a Deus. Então, quando nós defendemos a libertinagem como liberdade cristã, é negar o senhorio de Cristo, que nos dá a liberdade para viver para Ele, e não viver para nós mesmos. Em segundo lugar, nós somos chamados à liberdade para servir aos outros, servir aos irmãos. Primeiro, a nossa liberdade é liberdade para se opor ao pecado. Chamados para se opor ao pecado, viver uma vida onde, não sem pecado, mas nós nos esforçamos para não pecar, para que a natureza de Cristo seja formada em nós. Ao mesmo tempo, fomos chamados para servir aos outros. Paulo vai dizer, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Sim, a liberdade cristã, em segundo lugar, ela aponta para no sentido positivo, de sermos libertos para poder servir uns aos outros em amor. Servir aos outros em amor. Servir aos outros como se fosse o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas 22, Jesus diz assim, surgiu também uma discussão entre eles acerca da qual deles seria considerado o maior. Jesus lhe disse, os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamadas de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, aquele que governa o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Os discípulos procuravam ver quem seria maior entre eles. E Jesus estava dizendo, eu sou maior entre vocês, mas eu estou aqui servindo vocês. Pensa um pouco numa igreja onde você tem que adentrar na casa de alguém, a casa desta pessoa, para estar na sua casa. Pense, irmãos, vocês que têm grupo familiar, você que tem que abrir a sua casa. Você tem que arrumar a sua casa para receber vários irmãos que vão entrar na sua casa, arrumar as poltronas, cadeiras, às vezes até preparar um lanche para essas pessoas. Pensem em como essas pessoas vão vir, sentar, se servirem à mesa, participarem da reunião, do estudo, usar a sua casa naquelas 2 horas. Algumas pessoas têm esse desejo de usar a sua casa para servir os irmãos. Tem gente que quando mais gente na sua casa, feliz é. Mas tem outras pessoas que não. Que você chega e diz, olha, não mexe ali não senta, ali não pode. Né? E uma vez então eu perguntei para o irmão, então por que você não tirou esse vaso antes do pessoal chegar? Por que não tirou esse vaso? Eu me lembro que teve uma vez que a gente estava num grupo familiar, que tinha um irmão, que o filho pegou um vaso. O vaso estava lá com a planta, de longe parecia ser artificial, não era artificial. O menino chegou, puxou o vaso e foi lá espalhando a terra, a areia pela casa, e todo mundo olhando assim, e agora, hein?
alguém fala alguma coisa, né? E aí a gente espera, né, que o pai da criança diga alguma coisa, menino, né? E o pai, meu Deus, não é para fazer isso, menino. E aí você diz assim, muito bom, muito bom. Não, muito bom não. Ô querido, alguém tem que levantar com voz mais firme, ô querido. E aí terminou a reunião, todo mundo ia embora, aí o casal, ô irmão, não vai embora, fica aí, vamos ficar aqui. Ô irmão, você viu o que o teu filho fez? Eu vi. Então, ele é assim mesmo, em casa ele faz... Então, mas aqui não é sua casa. Você viu como que o irmão ficou? O dono da casa não falou, não verbalizou, mas estava na cara. Estava na cara que não gostou. Então, o que o irmão vai fazer? Eu vou pedir desculpa. Só desculpa. Só desculpa, assim, amém, Deus abençoe. E o vaso? O que o senhor acha que tem que fazer? Irmão, vai ter que comprar outro, né? Compra outro para o irmão. Mas ele não pediu. Não, ele não pediu, querido, mas você vai ter que fazer, porque o teu filho fez. Pastor, se eu pagar tudo que meu filho faz... E eu perguntei para aquele irmão do vaso lá, quebrado, ô querido, o que você vai ter que fazer? Não, irmão, eu vou dar um jeito. Não. O irmão vai comprar vaso. Vai comprar vaso. Por quê? Por que o irmão quer que compra? É para aprender. Porque às vezes o bolso educa também. Então, vai ter que mexer no bolso. Puxa vida, mas pastor, então eu não vou mais no grupo. Não vou mais no grupo, meu filho mexe um monte, tal. Então alguém pode, de repente, falar assim, eu não vou no grupo por causa do meu filho. Queridos, somos irmãos em Cristo Jesus. Mas quando a gente vai se encontrar entre irmãos, cada um cuida dos seus filhos, cuida da sua família. Esse grupo que o pastor Juba está começando agora, né, cada um cuida dos seus filhos. Em algum momento, talvez você vai ter que dar uma dura no filho do outro. Você gostaria que isso acontecesse? Não, você não gostaria. Mas a verdade é que a liberdade que temos em Cristo Jesus é para servir um ao outro. E quando eu estou cuidando do meu filho na casa do outro, eu estou exercendo a minha liberdade como irmão em Cristo Jesus, servindo a esse irmão. Podemos estar juntos, fisicamente, mas bem distantes, nos servir uns aos outros. Podemos estar juntos, no grupo familiar, mas bem distantes, nos servir uns aos outros. Eu não sei no seu grupo, mas às vezes, quando a gente diz assim, olha, tem uma escalinha para fazer comida, não vou fazer. É um jeito de servir os irmãos. Fazer comida para o grupo familiar, para os irmãos estarem lá. Talvez, após a reunião, os irmãos, vamos arrumar a casa do irmão, vamos lá, nos esforçar, arrumar a casa. É um jeito de servir a esse irmão. Ou talvez, alguém do grupo que está com um problema, uma dificuldade, todo o grupo se une para poder ajudar aquela pessoa. Em vez, pastor, tem que ajudar? Não, tem os irmãos da igreja ajudando. Tem alguém no grupo de vocês que já faz um tempo que não aparece? Olha, o grupo está se unindo, procurar a pessoa, chamar para um jantar, uma conversa, perguntar o que está acontecendo. É um modo de cuidar desta pessoa, servir uns aos outros em amor. Mas, às vezes, a gente pode estar servindo apenas estando presente, mas não no sentido de estar disponível, ir além disso, servir os irmãos. Queridos, é um privilégio. É um privilégio, eu sei que muitos estão aqui e fazem isso. Muitos, para não dizer a maioria que estão aqui, fazem isso. Servir os irmãos, servir a sua casa. A gente serve na nossa casa, mas também serve aqui na igreja. Tem muitas coisas acontecendo aqui na igreja, que talvez a gente não conhece quais as pessoas que fazem as coisas. Tem algumas pessoas que nunca apareceram, mas estão fazendo as coisas acontecerem. Arrumar aqui o espaço. Tem alguns irmãos que estão, hora e meia, chamado, olha, precisamos de mais irmãos para ficar na recepção. E às vezes, aqui tranquilo, eu estou falando aqui, as irmãs estão aí atrás, mas
quando é lá no salão maior, às vezes o pessoal fica fora, não assiste o culto. É um sacrifício que fazem, mas estão ali. E quando isso tem que acontecer constantemente, se tivesse mais uma equipe, umas duas pessoas ou 3 pessoas, nós ouvimos agora um chamado, né, de quem quer servir a Deus, servindo a escola dominical. Está aí a oportunidade de servir uns aos outros. Fala, eu não tenho tempo. Queridos, quando você tiver tempo, não vai dar para você fazer. Servir ao Senhor tem que ser quando não tem tempo mesmo. Agora eu vou abrir mão do tempo que eu tenho para consagrar esse tempo ao Senhor. Tenha certeza que várias pessoas estão servindo, esse tempo poder ser usado para outra coisa, mas abriram mão desse tempo para estar a servir aos irmãos aqui. Somos chamados, irmãos, para servir uns aos outros em amor. E o exemplo é o do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vindo a ser servo. Jesus foi servo. E nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Servir aos irmãos. Livres para servir aos irmãos. Livres para notar irmãos que não estão e procurar estar com eles, servindo esses irmãos. Em terceiro lugar, chamados para cumprir a lei moral de Deus. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Paulo explica que a liberdade cristã não é uma licença para ignorar o desejo de Deus para a nossa santidade, mas sim uma oportunidade para realizar isso. A ética do Velho Testamento não foi abolida no Novo Testamento, pelo contrário, o texto diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Temos a liberdade de cumprir a lei moral de Deus. Amar a Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Quando a Bíblia fala de amar a Deus, não é sentir. Eu sinto hoje amar a Deus. Não é um pensamento que eu tenho, ou momentos que eu tenho na minha vida, mas é uma decisão que eu tomei de colocar Deus como prioridade na minha vida. Colocar Deus no centro de todas as minhas decisões, que tem a ver com o meu coração. Todas as minhas decisões. Eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é amar a Deus. Com toda a tua alma, com toda a sua mente. Amar a Deus por inteiro. E não metade da minha vida, ou momentos da minha vida, mas amar a Deus em todo momento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração este amor. Se este amor está faltando no seu coração, o Espírito Santo de Deus derrama este amor no meu, no seu coração, para que possamos amar a Deus, para que Ele nos dê capacitação, força para viver este amor, e amar ao próximo também, como a nós mesmos. Deus chamou o seu povo para servir a Ele. Deus chamou o seu povo para servir a Ele. Deus chama cada um de nós também para servir a Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Servir ao nosso próximo, como se fosse a nós mesmos. E alguém poderá perguntar, quem é o meu próximo? É a pessoa mais próxima onde você estiver. Não é necessariamente um irmão na fé, não é necessariamente um cristão, pode ser um não cristão, pode ser até o seu inimigo, pode ser aquela pessoa que deseja o mal para você. Essa pessoa, a gente deve servir esta pessoa. Servir na nossa comunidade, servir lá no seu trabalho, e nesse caso, amar a Deus
acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, talvez seja servir além daquilo que se espera de nós. Ir além, ir um pouco mais. Quando nós vamos além daquilo que se esperou de nós, aí se expressa esse amor, esse carinho, essa atenção. Paulo, então, vai dizer que quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Paulo está dizendo isso, quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. E eu creio, meus irmãos, que nos dias atuais, onde o egoísmo, o individualismo reina no coração do ser humano, às vezes parar para dar atenção a alguém, às vezes deixar de fazer algo que é seu para dar atenção aos outros, às vezes abrir mão de algo que você podia fazer para ajudar irmãos em Cristo, realmente é um sacrifício. Mas Deus nos chama para isso. De algum momento na minha vida, eu tenho que, no meu tempo, falar assim, eu vou abrir mão do meu tempo para servir os irmãos. Teve uma pessoa aqui na igreja que a esposa ficou doente. A esposa ficou doente com câncer. E ela veio a falecer. Mas algumas pessoas na igreja, que a gente estava orando por essa pessoa, orando pela família e tal, mas teve uma pessoa que não avisou, não procurou a liderança da igreja, não procurou o pastor Robson, para dizer ao senhor, pastor, eu vou lá. Essa pessoa se dispôs, uma vez por semana, a ir na casa daquela pessoa, para limpar a casa, fazer a comida, e deixar os quartos dos meninos arrumadinhos. Até que um dia alguém descobriu que tinha alguém da igreja, por vontade própria, ir nessa casa, servir aquela pessoa. Nós temos pessoas doentes. Nós temos na nossa igreja irmãos doentes. Nós temos pessoas, talvez, com alguma carência, precisando de alguém para cuidar, talvez, do filho, talvez para cuidar de um idoso, talvez para passar a noite no hospital, porque tem alguém doente. Talvez ajudar a pessoa num problema que ela está tendo com seus filhos. Somos chamados para servir em amor ao corpo de Cristo. Somos chamados para ir em direção a essas pessoas. Essa é a liberdade que Jesus Cristo nos dá. E em último, fomos chamados para evitar prejudicar os outros. Chamados para evitar prejudicar os outros. Veja o que Paulo diz. Mas se vocês, mas, uma conjunção adversativa. Se tudo que ele falou não faz sentido, ele vai dizer, então, mas. Se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. O que está acontecendo na igreja? Judeus forçando os não-judeus a cumprirem as leis judaicas. O que está acontecendo? Judeus tendo dificuldade de relacionamento com os não-judeus. Então Paulo está dizendo, olha, chama a atenção de vocês, a liberdade que vocês tiveram em Cristo Jesus é para se oporem à carne. É liberdade para vocês servirem aos outros. Não pode ser uma liberdade para vocês prejudicarem uns aos outros. E como é que isso poderá acontecer? Quando abre-se mão de viver os preceitos do Evangelho, abre-se mão quando não se vive mais em amor, abre-se mão quando não se vive servindo ao próximo, mas então, em troca disso, as pessoas começam a se devorar. Ele usa a expressão aqui, que o comentário vai dizer que a expressão aqui é usada de animais ferozes, animais prontos para abocanhar os outros. Mas se vocês sempre estão se mordendo e devorando uns aos outros, e como é que isso pode acontecer? É quando nossos relacionamentos não são construtivos, são destrutivos. É quando a nossa fala dos nossos irmãos é mais para denegrir sua imagem, é mais para falar, talvez, de pontos negativos, as coisas que as pessoas têm de errado. Todos nós aqui, um dia, conhecemos o Senhor Jesus. Nós estamos conhecendo o Senhor Jesus. Vamos continuar conhecendo o Senhor Jesus. Trazemos conosco
nossos valores, nossa cultura, nossa educação. E agora nós vamos até a Bíblia para esses valores, esses princípios serem confrontados pelos princípios da palavra de Deus. Para não viver mais de acordo com esses valores, esses princípios, mas de acordo com aquilo que a Bíblia advoga, defende, orienta, ensina que nós temos que fazer. Mas nem todos estão prontos. Alguns talvez tiveram uma história muito bonita de um pai que conseguiu colocar limites na vida deles. Alguns talvez tiveram uma vida muito bonita de uma educação maravilhosa, uma formação maravilhosa. Alguns têm uma família esplêndida. Muitos vieram de famílias disfuncionais. Muitos vieram de famílias cheias de problemas, dificuldades. Alguns talvez não conheceram pai nem mãe. Alguns tiveram, ao longo da sua história de vida, não tiveram pessoas que pudessem chamar a atenção para eles, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Alguns viveram com libertinagem. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. E todas essas pessoas fazem parte da comunidade, do corpo de Cristo, a igreja. Então, Paulo vai chamar a atenção aos irmãos em Roma. Em Roma havia um problema parecido com o que aconteceu aqui em Gálatas. Em Roma tinha a igreja que era formada por judeus e não judeus. Os não-judeus comiam carne de porco. Os não-judeus comiam carne que às vezes era vendida na praça. E dizem que essa carne vendida nas praças muitas vezes era consagrada a ídolos. E os judeus não recebiam essa turma. Imagina que vai ter grupo familiar na igreja, na casa do irmão Tzven. Vamos lá, irmão Tzven é judeu, então o grupo familiar lá, chega lá, abre a comida que o irmão levou, é carne de porco. Criava dificuldade. Então os não-judeus começaram a colocar limitações para os não-judeus. Começou a criar conflitos. Veja o que Paulo diz. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. A orientação de Paulo aqui, o princípio aqui é que quem é mais maduro na fé, mais experimentado, quem tem mais experiência, quem tem mais vida com Deus, aprenda a lidar com os mais fracos na fé, aqueles que chegaram há pouco tempo, aqueles que têm pouco tempo de caminhada, aqueles que talvez precisam crescer na fé, precisam ter maturidade. Que a recomendação seja essa para nós, de olhar para os nossos irmãos, para os seus defeitos, e não apontar os defeitos, mas talvez caminhar com eles, andar com eles. Porque se nós vivemos nos autodestruindo, é como se fôssemos iguais aos pagãos. A nossa linguagem como povo de Deus é a linguagem do amor, é a linguagem da paz, é a linguagem do perdão. Fomos chamados para essa liberdade, a liberdade de que aqueles que têm mais experiência, que têm mais maturidade, possam caminhar com os mais fracos, andar com eles, e não se escandalizar com as coisas que eles fazem. Eu vivi numa igreja onde tinha um irmão que fumava. Ele tinha vício de fumo. E várias vezes a pessoa falava assim, olha, mas pastor, faz um curso com ele, faz alguma coisa com ele. Não, ele está indo na igreja. Deixa ele ir para a igreja. Um dia esse vício vai passar, mas, olha, tanta assistência para poder conversar com ele, e nós conversamos com ele, não para tirar o vício, mas que ele continuasse a lutar contra o vício, mas firme na fé em Cristo Jesus. Esse irmão veio a falecer, mas antes de falecer, ele falou, ele declarou publicamente, pastor, eu vou fechar os meus olhos, e eu sei que vou abri-los na eternidade. Deus recebeu ele? Deus recebeu. Mas serviu de muito escândalo para muitas pessoas, porque achava, pelo tempo que ele estava na igreja, já deveria ter deixado de fumar. Ele estava lutando com isso. Paulo nos chama a atenção, irmãos,
de não nos devorarmos por causa das nossas diferenças, sejam elas culturais, ideológicas, sejam elas de valores, princípios, mas nos amarmos, servirmos uns aos outros, por causa do amor que nós recebemos de Cristo Jesus. Então, para terminar, tem aí os 4 princípios que a gente tem que aplicar à nossa vida. Fomos livres para se opor à carne, não viver na prática do pecado. Pelo contrário, se opor a tudo aquilo que não agrada a Deus, que nossos desejos, tudo aquilo que é carnal. Em segundo lugar, para servir uns aos outros. Deus tem dado a cada um de nós oportunidades imensas de servirmos uns aos outros, mas também para cumprir a lei moral, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E, em último, evitar prejudicar os irmãos. Pense um pouquinho, do jeito que você fala de alguém, do jeito que você se propõe a tratar alguém, isso vai edificar esta pessoa, vai ser bênção na vida dessa pessoa, ou isso vai glorificar o nome de Deus, esse irmão vai ser abençoado. Evitemos prejudicar uns aos outros e nos edifiquemos uns aos outros para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus. Amém? Possamos viver essa liberdade. Queridos, eu quero orar com vocês. Talvez você sinta nesta manhã orar por alguém que talvez precisa de uma palavra sua, uma retratação, talvez se aproximar mais de alguém para servir esta pessoa, talvez você precisa servir mais essa pessoa, está disposto, Deus colocou essa pessoa na sua vida para servi-la, talvez você precisa, pensar em quantas vezes já prejudicou alguém, irmão na fé, evitar isso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado que fomos chamados para viver a liberdade, ó Deus, de evitarmos prejudicar uns aos outros. Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que pode machucar os nossos irmãos, pode afastá-los da comunhão, pode fazê-lo desistir de caminhar conosco. Pai, nos ajude a evitar esse tipo de postura, de atitude, Senhor. Deus, eu peço para que o Teu Santo Espírito nos capacite, ó Deus amado. Deus, nos ajude a amarmos a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que isso seja visível, ó Deus, da maneira como a gente sacrifica, abre mão do nosso tempo, ó Deus, para viver para Ti, mas também para servir o nosso irmão. Deus, eu oro para que o Teu Espírito nos capacite a termos força para vencer o pecado, hábitos pecaminosos, a natureza pecaminosa que milita conosco todos os dias. Ó Deus, ela seja subjugada, ó Deus, pelo Teu Espírito que domine sobre nós, sobre a nossa mente, nosso coração, nossos desejos. Deus amado, nos livra, Senhor, de viver uma liberdade onde minha vida, minhas regras, Senhor, que possamos viver essa liberdade que temos em Cristo Jesus, de vivermos não para nós, mas para Ti, que morreste por nós, ressuscitaste para nos dar a vida nova. Deus, agora leva cada um de nós à sua casa. Durante a semana teremos oportunidades para viver esses 4 princípios, ó Deus. Nos dê a Tua graça para honrar o Teu nome, ó Deus. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana. Lembrando que logo tem o culto com o batismo. Então, os irmãos poderão também estar para estarmos juntos. Deus abençoe.